Sejam bem-vindos a mais uma aula de História do Contraturno Digital. Eu sou a professora Aldilene Santiago e vou estar com vocês no decorrer da nossa aula de hoje. Vamos lá ver o título desta aula? A nossa aula, que é a aula de número 34, isso mesmo, tem como título aí, Entradas e Bandeiras, Desbravando o Novo Mundo. Falaremos um pouco mais sobre o que eram as entradas, o que eram as bandeiras, as principais diferenças entre elas e vamos falar também sobre o que eram os bandeirantes. Vamos lá então dar início à nossa aula? Dando início à nossa aula de hoje, vou explicar para vocês um pouco mais sobre o que eram as entradas e o que eram as bandeiras. Após a crise do açúcar, tanto a coroa portuguesa como também particulares organizaram algumas expedições para explorar outros tipos de riqueza no interior da colônia. Essas expedições ficaram conhecidas como entradas e bandeiras. As entradas e as bandeiras foram expedições que foram realizadas no final do século XVII e também durante o século XVIII e iam rumo ao interior do Brasil. Elas, como eu disse para vocês, tinham como objetivo encontrar aí riquezas, como por exemplo os metais preciosos. Mas não era só isso, também tinham como objetivo aprisionar índios para serem utilizados como mão de obra escrava. Já vimos então o que eram as entradas e as bandeiras, que eram expedições rumo ao interior da colônia. Vamos então agora compreender as principais diferenças entre essas expedições? Começo falando para vocês sobre as entradas, que eram expedições financiadas pela coroa portuguesa. Isso mesmo, os recursos para a manutenção dessa expedição vinha aí no caso da coroa portuguesa. Essas expedições saíam principalmente do litoral, então era o ponto de partida delas rumo ao interior do país. Já as bandeiras eram expedições aí financiadas por particulares. Essas expedições eram saídas de São Paulo. Viram só a diferença entre elas? Vou falar agora para vocês um pouco mais sobre alguns exemplos de entradas. Temos um em 1554, quando portugueses, índios aliados e padres jesuítas organizaram aí uma expedição que resultou na fundação de São Paulo de Piratininga, a vila de São Paulo de Piratininga. Temos outro exemplo em 1518, quando o capitão Belchior Dias chefiou a entrada que seguiu aí para Sergipe em busca dos metais preciosos, ou seja, aqueles metais como, por exemplo, ouro. Porém, essa expedição foi sem sucesso. Vou falar para vocês agora sobre os tipos de bandeiras. Eram divididos em 3 tipos e eram eles: bandeiras de apresamento, bandeiras de prospecção e também bandeiras de contrato. Bandeiras de apresamento eram as bandeiras que adentravam o sertão para aprisionar índios. Isso mesmo, olha só o nome, apresamento. Aprisionar os indígenas e levar estes para São Paulo para trabalharem como escravos. Já a bandeira de prospecção buscavam aí encontrar e explorar metais preciosos. A bandeira de contrato perseguiam aí os escravos fugidos e também destruíam os quilombos. Compreenderam um pouco mais sobre as diferenças desses 3 tipos de bandeira? Legal, não é mesmo? Quando nós falamos sobre os tipos aí de bandeiras, nós vimos aí a bandeira de apresamento, que fazia praticamente uma caça aos indígenas, não é mesmo? Pois bem, essas expedições tinham como objetivo caçar e aprisionar esses índios para então escravizá-los. Nós estamos vendo aqui isso acontecendo. A maioria das bandeiras de caça ao índio foi em direção à região sul do Brasil, pois era nesta área que havia aí uma grande concentração de aldeamentos indígenas que eram controlados pelos jesuítas. Imaginem só ter de organizar essas expedições que percorreriam aí longos caminhos rumo ao interior da colônia. Não era uma tarefa fácil organizar tais expedições.
e muito menos ter que explorar o interior aí da colônia. Havia então a necessidade de organizar muitas coisas, um longo preparo, como por exemplo, de alimentos, armas e instrumentos que seriam levados pelos expedicionários. Tudo isso deveria ser transportado tanto por animais como pela mão de obra humana, como nós vimos na animação. As entradas faliram aí no início do século XVII. Já as bandeiras surgiram no início desse mesmo século e vão se estender aí durante todo o século seguinte. As expedições bandeirantes também foram importantes, pois possibilitaram a descoberta de riquezas minerais, como por exemplo, ouro, prata, diamante, metais aí preciosos que deram origem a um novo ciclo econômico de exploração colonial. Ciclo esse conhecido como ciclo do ouro. O êxito dos bandeirantes, principalmente na descoberta desses metais preciosos, fez com que a coroa portuguesa passasse então a financiar muitas dessas expedições com o objetivo aí de encontrar essas riquezas minerais, explorá-las como uma alternativa para a crise do açúcar, que era o antigo ciclo econômico aí que nós tínhamos. As expedições bandeirantes tiveram grande importância para o povoamento, diversificação das atividades econômicas e também expansão territorial durante o Brasil colonial. Isso mesmo, ao longo das trilhas que eram percorridas aí e dos caminhos que foram abertos pelos bandeirantes, foram surgindo diversos povoados. Entre eles, locais que nunca tinham se chegado antes. Olha só que bacana! Podemos ver aqui na nossa imagem muitos desses caminhos que foram abertos e percorridos pelos bandeirantes. Essa ação, atividade de entrar aí para o interior do nosso território, realizada pelos bandeirantes, é chamada também de bandeirismo ou bandeirantismo. Então não esqueçam, todas as vezes que ouvirem bandeirismo ou bandeirantismo, estamos falando aí dessa ação de entrar no território. Não esquecendo que estamos falando aí das expedições conhecidas como bandeiras. Vimos na nossa aula o que eram as entradas e o que eram as bandeiras. Agora vamos falar um pouco sobre os bandeirantes. Os bandeirantes, também chamados aí de sertanistas, foram os exploradores pioneiros que desbravaram os sertões brasileiros, ou seja, esses expedicionários. Os bandeirantes eram vistos como homens corajosos e valentes, que no princípio da colonização do Brasil eram usados também pelos portugueses como um objeto para lutar contra os indígenas rebeldes e também contra os escravos fugitivos. Trago para vocês agora um vídeo para complementar ainda mais a nossa aula de hoje. As bandeiras e as entradas foram expedições que tinham como objetivo predominante capturar os índios e procurar por pedras e metais preciosos. Porém, estes homens ficaram historicamente conhecidos como os responsáveis pela conquista de grande parte do território brasileiro. Alguns deles chegaram até mesmo fora do território brasileiro, em locais como a Bolívia e o Uruguai. Entre esses homens, podemos citar os bandeirantes Fernão Dias Paz e seu genro, Manuel Borba Gato, que se concentraram na busca por ouro e pedras preciosas, desbravando Minas Gerais. Outros bandeirantes que fizeram nome neste período foram Jerônimo Leitão, primeira bandeira conhecida, Nicolau Barreto, que seguiu o trajeto pelo Tietê e Paraná e regressou com índios capturados. Antônio Raposo Tavares atacou missões jesuítas espanholas para capturar índios. Francisco Bueno, missões no sul até o Uruguai. E Brás Leme liderou expedições no começo do século XVII em busca de esmeraldas. Antônio Pedroso de Alvarenga, que seria o primeiro conquistador a penetrar os sertões goianos. E Bartolomeu Bueno da Veiga, o Anhanguera, um dos principais desbravadores do ciclo do ouro em Minas Gerais e Goiás. Pode-se dizer que os bandeirantes
foram responsáveis pela expansão do território brasileiro, desbravando os sertões, além do Tratado de Tordesilhas. Gostaram do nosso vídeo? Legal, não é mesmo? Os bandeirantes também falavam a língua tupi. Língua essa que era, por vezes, a utilizada cotidianamente por eles, justamente nesse trato com o indígena. Foi com termos em tupi que os bandeirantes nomearam os vários lugares por onde eles passaram, originando aí os atuais nomes utilizados no Brasil, como, por exemplo, Jundiaí, Piracicaba, Sorocaba, Taubaté, Mogi das Cruzes, Tatuapé e outros nomes. Vamos agora exercitar o nosso conteúdo? Vamos ao aplicando? Chegou aquele momento de colocar em prática tudo o que nós vimos durante a aula de hoje. Momento de exercitar as nossas habilidades adquiridas aí durante a nossa aula. Trago para vocês uma questão que, inclusive, hoje veio aí ilustrada, justamente para facilitar a visualização de vocês e relembrar os momentos da nossa aula. A questão de hoje foi elaborada pelo time de professores de História do Centro de Mídias, CMEAN 2021, e nos diz o seguinte: as entradas e as bandeiras foram expedições que colaboraram na ocupação e na exploração do interior do Brasil. As bandeiras estavam divididas em... Vamos então às alternativas. E são elas: letra A, prospecção, apresamento, mudança e desbravamento. Alternativa B, prospecção, desbravamento e de contrato. Alternativa C, prospecção, apresamento e sertanismo de contrato. Ou alternativa D, prospecção, apresamento, desbravamento e de contrato. Então, o que vocês acham? Qual a resposta escolhida por vocês? Vamos lá então ao nosso gabarito? Mas antes de vermos o gabarito, trago para vocês uma animação. Ela vai relembrar o momento em que nós falamos sobre as bandeiras. Estão lembrados deste momento da nossa aula? Pois bem, legal, não é mesmo a nossa animação? Vamos então ao gabarito, vamos ver como vocês se saíram ao responder aí a nossa questão de hoje. Temos aí as alternativas e a alternativa que nos traz a resposta é a alternativa C. Parabéns! Temos aí prospecção, apresamento, e sertanismo de contrato. Parabéns a você que acertou. E se você não acertou, não esqueça, você pode rever a nossa aula e tentar novamente responder a questão. Estamos quase chegando ao finalzinho da nossa aula de hoje. Vamos antes recapitular o que nós vimos durante a aula? Falamos sobre as entradas e as bandeiras, que eram expedições rumo ao interior da colônia. Sonhando com riquezas escondidas, grupos de exploradores partiram aí das cidades litorâneas do Brasil para desbravar o interior até então desconhecido dessa nova colônia. O que buscavam? Minérios como, por exemplo, ouro, prata, diamantes, e também buscavam aí conhecer novos territórios e pegar alguns escravos, como por exemplo a mão de obra escrava dos indígenas, e também participaram no processo de recaptura dos escravizados fugitivos. Legal, não é mesmo? Podemos dizer que esses bandeirantes foram responsáveis pela expansão do território brasileiro, desbravando o sertão além do Tratado de Tordesilhas. Nós vimos no decorrer da nossa aula esta animação que nos mostrou os caminhos percorridos tanto durante as entradas quanto durante as bandeiras. Vale ressaltar que os bandeirantes também agiam de forma violenta nesse processo de caça aos indígenas e também dos escravizados foragidos, contribuindo aí para a manutenção desse sistema. Sistema esse chamado sistema escravocrata, que vigorava no Brasil colônia. A exploração territorial eram chamadas, então, de entradas ou bandeiras. Enquanto as entradas eram expedições que estavam sendo financiadas pela coroa,
temos aí as bandeiras, que eram expedições financiadas por particulares. A exemplo, temos os senhores de engenho, os donos de minas e também os comerciantes. Bacana tudo isso? Ah, um detalhe. Vale dizer que as bandeiras eram lideradas por um capitão-mor, e esse contava aí com cerca de 10 a 12 homens brancos armados que eram de sua confiança, além também de vários indígenas escravizados ou não, e muitos mamelucos. Quem eram esses, professoras? Filhos de pai português e mãe indígena. Interessante, não é mesmo? Então, aqui eu me despeço de vocês na nossa aula de hoje e deixo um lembrete. Acessem o caderno de exercícios do Contraturno Digital. Até a nossa próxima aula!